Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Te bendizemos, Deus. Tu é a honra, Senhor, a glória, o louvor para todo sempre. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Bendito seja teu nome, aleluia. Tu és grande. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, aleluia. Glorioso Deus, santo e digno de ser adorado, aleluia. Glória a Deus, tu estás, Senhor, neste lugar. Oh, Jesus, obrigada pela tua presença, doce presença doce do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, que nunca nos deixa sozinhos, ó Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua presença, obrigada pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor e igreja, aleluia, a paz do Senhor e boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus por podermos estarmos aqui, né? Poder estar aqui hoje, reunidos, juntinhos, de mãos dadas, diante do trono do Senhor, para poder orar por nós, pela nossa casa, nossa família, e interceder por tantas causas, aleluia. Aqui nós viemos buscar pão e água, aleluia, e comunhão com o Espírito Santo do Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Ah, a misericórdia do Senhor é maravilhosa. Nós não merecemos, mas por causa da misericórdia dele nós estamos aqui mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Para juntos, né? Mais uma vez nós buscarmos a face do Senhor em unidade, porque isso é o que Ele quer, isso que Ele ordenou que fizéssemos. Então acredite, né, que este é um tempo, por mais tribuloso, né, que possa parecer, esse é um tempo de consolo, porque o Espírito Santo de Deus está agindo para nos consolar. É um tempo de resposta, de renovo para nossa alma, nosso espírito, porque nós estamos bastante cansados, né? Sobrecarregados no nosso dia a dia. Então é nessa hora que o Espírito de Deus vem e age. Então é um tempo de consolo, de renovo, de resposta para nós, em nome de Jesus. E eu creio mesmo que o Senhor nos reuniu nesse ambiente porque Ele deseja derramar paz, cura, segurança sobre nossas vidas. E isso vem de que maneira? De que maneira que Deus traz paz, né? Essas coisas tão preciosas que dinheiro não compra. Paz, segurança, de que maneira que Ele derrama isso na nossa vida? Quando nós, através da palavra, né, do que Ele diz na palavra, Ele se revela, Ele se manifesta através da palavra, aleluia. Então, hoje Deus tem algo, né, Ele quer se manifestar aqui na nossa vida, através da palavra dEle. E tem uma oração que Davi fez, que está no Salmo 4, que ele fez em meio à angústia, mas traz algo tão precioso para nós. E hoje o Espírito Santo de Deus trouxe assim luz para nós olharmos para essa palavra e receber isso de Deus, preparar o nosso coração, nossa alma, né, nosso espírito, para que Ele venha derramar dessa paz que excede todo entendimento, dessa segurança que nós não temos em lugar nenhum, né? Em lugar algum a gente tem essa segurança, mas em Deus nós temos. Aleluia! Então Ele vem nos ensinar através da palavra que a gente encontra paz no meio da angústia. Ele vem no meio da pressão, né? E mostra que nós podemos clamar ao Senhor, que nos ouve e nos dá o alívio, o refrigério. E com essa oração que Davi fez, ele mostra que ele aprendeu a transformar a angústia dele em confiança. E a noite escura em um lugar de descanso no Senhor. A noite escura fala de um momento difícil, de um momento de tribulação,
E quando nós chegamos, né, cansados, ansiosos, sobrecarregados, nós precisamos de respostas. O Senhor hoje nos chama a confiar e descansar nele. Então, você já sabe, né? Nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Então, o Senhor vem ao nosso encontro. Nós estamos verdadeiramente no reino espiritual, não nesse lugar aqui, mas na presença de um Deus vivo que ouve, que nos vê, que nos ama e está com os braços abertos aí, ó, para nos abençoar. Aleluia! Os ouvidos dele não estão tapados, fechados, que não possa ouvir a nossa oração. Aleluia! E nem as mãos dele estão encolhidas, que não possa nos ajudar, nos socorrer e nos abençoar. Glória a Deus por isso. Aleluia! Eu não sei você, com que expectativa, com que coração que você veio para essa live hoje, mas eu vim aqui verdadeiramente com muita expectativa. Eu espero milagres da parte do Senhor. Milagres, milagres, visão espiritual aberta. Eu espero transformação de vida. Eu espero em Deus, verdadeiramente. Nada menos do que isso. A glória do Senhor manifesta aqui na minha vida. E através também de mim, que assim seja com você que está aí, não sei onde, em nome de Jesus. O Senhor te encontre e te abençoe, que você possa estar assim, com a sua expectativa alta, alta, porque quanto mais alto, né, maior vai ser o poder, o mover de Deus. Aleluia. Então vamos orar nessa hora, nos derramar diante do Senhor. Aleluia, vamos nos render. Papai amado, glorioso Deus, nosso Pai. Oh, aleluia, nós nos rendemos diante da Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigada pela vida, pela salvação, pela Tua presença que nunca, nunca, nunca nos abandona. Nós entregamos agora a nossa vida, nosso coração, nossos pensamentos diante do Teu altar, Pai, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, vem tomar o Teu lugar na nossa vida. Vem tomar o Teu lugar nessa live, no nosso coração, na nossa casa. Guia cada palavra, cada oração e sopra sobre nós o Teu fôlego de vida. Consagramos, Senhor, a Ti esse momento. Não queremos estar aqui, Senhor, por obrigação ou porque é um costume, mas porque nós Te amamos, desejamos ouvir a Tua voz e sabemos que só o Senhor pode agir a nosso favor. Precisamos da Tua presença. E esse é um momento que você não pode dividir a sua vida com mais nada. Não divide. Não divida. Não. Entrega ao Senhor tudo nessa hora. Pare o que você estiver fazendo e diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu Te amo. Sem Ti eu nada posso fazer. Sem a Tua presença, Senhor, eu nada sou. Oh, Senhor, manifesta o Teu agir, o Teu querer, a Tua vontade na minha vida, no meu viver, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és poderoso, aleluia. O Senhor é poderoso, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Aleluia. Eu não espero nada menos, aleluia, do que a glória do Pai manifesta neste lugar, aleluia, aleluia. Enquanto nós louvamos nessa noite, esse louvor, creia que Ele vai se manifestar, aleluia. Yahvé, nós vamos cantar os nomes de Deus, nós já sabemos que isso é poderoso, aleluia. Yahvé, Rapá, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste
nessa noite. Manifesta, Senhor, com seus atributos, o poder do teu nome, Pai, nas nossas vidas. Aleluia. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Aleluia. Se ativa o sobrenatural. Ele ativa o sobrenatural nessa noite para nos abençoar. Sentimos Sua glória do Senhor neste lugar, aleluia. E sabemos que algo grande acontecerá, aleluia. Se ativa o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levantamos o teu nome, Levantamos o nome do Senhor. Adonai se manifestará. Aleluia, o Senhor é santo. Sentimos, Senhor, e cremos. tua glória A tua neste glória está neste lugar, ó Deus. algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh Deus, tu está neste lugar, operando, quebrando cadeias, libertando, curando, Senhor, convencendo o pecado da justiça e do juízo. Adonai se manifestará. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, o Senhor vai se manifestar nessa noite, já está manifestando a glória dele na nossa vida, aleluia, nesta live. Glorioso Deus, ele é maravilhoso, aleluia. Ele é santo, digno de toda honra, toda glória. Quando nós cantamos o nome do Senhor, verdadeiramente com entendimento, sabendo quem ele é, Jeová, Jireh, Rafa, Shaddai, Adonai, ele se manifesta, aleluia. Oh Deus maravilhoso, glorioso, aleluia. A gente nunca se cansa, né, de chamar pelos nomes de Deus, clamar neste nome, aleluia. Ele é fonte de poder, fonte de vitória, aleluia. Todos esses nomes, né, vem a revelação de Jesus, quem ele é e o que ele pode fazer na nossa vida. Glória a Deus. Por isso nós nos rendemos diante dele. Aleluia, ele é maravilhoso. Quero que você abra sua Bíblia, aleluia, no Salmo 4. Deus tem tanto a nos dizer. Uma pena que eu só vou poder falar um pouquinho. Mas eu estava estudando hoje esse Salmo 4 e cada versículo desse, assim, saltava e pulava na minha frente e eu tinha que ficar assim. Eu estava meditando
meditando e dentro de mim fluindo assim, eu falava, meu Deus, eu não consigo, é muito profundo, é muito glorioso, é muito poderoso o que a palavra faz. Porque a palavra de Deus viva é uma fonte mesmo a jorrar, aleluia, que vem para lavar o nosso interior. E assim como eu recebi hoje enquanto eu lia, eu espero que você também receba nessa hora, em nome de Jesus, tudo aquilo que essa palavra foi enviada para fazer nessa noite, aleluia. O Salmo 4, ele é um dos salmos, né, que a gente chama, né, chama-se, né, nomeia-se esse salmo de salmo noturno de Davi. O Salmo 3 é diurno, tá? É um salmo para de dia, o outro é para de noite, mas não tá falando assim da noite escura, tá falando dos momentos de adversidade. Ele reflete um momento, né? Ele fala de um momento de muito aperto, de muita pressão, mas ao mesmo tempo de muita confiança em Deus. E isso não é nada místico, isso não tem nada a ver com o poder da mente, isso não tem nada a ver com afirmação positiva, nada disso. Ele é uma palavra, né? Um salmo realista, ele é prático, humano e cheio de fé. É uma devoção, né, bem sincera, bem humana. E ali no Salmo 4 diz assim, olha só, já começa, né, maravilhoso assim. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Tem uma exclamação, né? Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia. Aqui do versículo 6 ao 8, nós vamos estar falando mais especificamente, mas você já viu que é uma oração, que é um clamor do salmista. Então, Davi aqui, o contexto, né, dessa palavra, que ele está vivendo um tempo de perseguição. Ele estava sendo acusado, acredita-se que era quando ele estava fugindo do filho, né, que estava perseguindo ele, Absalão, estava perseguindo ele com muitos, né, estava com os poderosos do tempo dele, né, os homens grandes, aqueles grandes autoridades. Então, ele foi acusado injustamente, difamado, e havia gente tentando tirar a paz do coração dele. E enquanto muitos, né, estavam colocando a confiança na abundância de ter o trigo, do vinho, ou seja, tinha para comer, tinha para beber, tinha o suficiente, tinha bastante, estava confiando que estava tudo bem, ou seja, né, nas colheitas, nas riquezas, naquilo que parecia dar segurança material. Aí Davi vem e declara: a minha alegria é maior do que toda a abundância deles, porque a minha paz vem de Deus. É isso que ele está falando aqui, olha, no versículo 7, né? Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Aleluia! E ele diz, né? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele estava vivendo um momento de grande adversidade, de grande luta, mas ele descobriu que a segurança do Senhor era a paz. A paz de Deus era a segurança que mantinha ele estabilizado. Então esse salmo é uma oração. Davi está dizendo, mesmo em meio à guerra, em meio à pressão, eu vou me deitar em paz, porque só o Senhor é quem me guarda. Então, aqui nós, né, sempre gostamos de trazer, sempre que eu consigo aqui,
juntar para vocês dois exemplos, né? Daniel, os dois exemplos. Um que foi bom, é bem positivo para nós, e o outro que deu ruim, né? Um que deu bom e um que deu ruim. Então, um exemplo que deu bom foi Daniel, e a gente ama, né, Daniel. Ele foi proibido de orar e ainda assim manteve a sua disciplina de buscar ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele foi lançado na cova de leões por não abrir mão da fé dele. Ele poderia ter se desesperado, ter se escondido, ter confiado em estratégias humanas, né, ter dado um jeitinho, mas não. Ele escolheu confiar em Deus e o Senhor fez aquela proeza, né? Aquela maravilha, né? De não deixar que os leões o ferissem, o comessem naquela noite, o matassem, né? Então Daniel, ele nos ensina em quem permanece firme, em quem que Daniel firmou a confiança dele, na oração dele. Em Deus, né? Eu sei que você respondeu aí agora, né? Em Deus, ele confiou em Deus. Então ele veio nos ensinar, né? Permaneça firme em oração, porque nessa oração nós vamos encontrar paz e livramento mesmo diante da morte. É isso que Daniel ensina. Mesmo diante daquela situação que poderia ser a morte, o fim para ele, com confiança e em oração, ele venceu. Deus deu vitória para ele, deu o livramento. E o exemplo negativo que nós temos, um exemplo que deu ruim, foi Saul, que em um momento de guerra e medo, em vez de ele buscar o Senhor, ele foi atrás de outras fontes estranhas, fontes que não agradam a Deus. Ele foi atrás de uma médium para poder ouvir respostas, em vez de buscar a Deus. E isso mostra, né, o desespero de um coração que perdeu a confiança em Deus. Quando todas as vezes que nós buscamos a resposta em algo que não é a fonte, nós estamos fazendo isso, nós estamos desesperados e perdemos a confiança em Deus. Não tem confiança em Deus. Então o resultado disso foi uma consequência terrível, né? Foi tragédia, derrota e morte. E Saul, ele está aqui representando aqueles que buscam soluções em fontes erradas, porque perderam a confiança no Senhor. Olha, perder a confiança em Deus, meu Deus do céu, é uma coisa muito perigosa, né? Que o Senhor nos guarde, nos livre de cair nessa armadilha, em nome de Jesus. E o que significa isso no nosso dia a dia? Como que eu posso vencer isso? Como que eu posso cuidar disso? Quando a ansiedade vem, nós precisamos clamar como Davi. Assim como nós oramos aqui, ó. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Só o Senhor é a minha justiça. Responde-me quando eu orar, quando eu clamar. Ao invés de tentar resolver tudo sozinho, ore. Por exemplo, né, diante de um diagnóstico médico, clame primeiro a Deus. Quando os filhos estão aí em rebeldia, sua casa tá começando a ficar desgovernada e você está perdendo o controle, o equilíbrio, né? Porque o controle quem tem é Deus, a gente tem que deixar na mão dele. Está perdendo o equilíbrio por diversas situações, ao invés de ficar só discutindo, dobra o joelho, ou seja, vá orar. Quando a porta, né, a fonte financeira parece que está minando, está fechando, confie que Deus abre o caminho aonde não existe. Se você é alguém que está na presença do Senhor, está fazendo o que é certo, o Senhor proverá. Não tenha dúvida disso, né? Não confie nas circunstâncias. As pessoas aqui estavam buscando segurança, estavam, né, seguras no trigo e no vinho, mas Davi dizia, minha alegria não depende disso. Isso mostra pra gente agora que muitos hoje confiam porque tem um saldo positivo no banco, no emprego, na instabilidade do país. Não, aqui é diferente de lá.
no outro lugar é diferente daqui. Não. Basta uma crise, agora, como está tudo ligado, tudo conectado, uma crise em uma nação desestabiliza as outras. Então não há segurança nisso. A paz não está em ter uma casa própria, em ter estabilidade financeira ou ter saúde perfeita. Não. Tem muita gente que tem isso em abundância e não tem paz. E o dinheiro que ela tem, a casa bonita que tem, a saúde perfeita não compra. Está sempre em confusão. E isso pode falhar, mas o Senhor, Ele jamais falha. Então, Davi estava dizendo aqui, em paz me deito e logo adormeço. Quantos hoje, deitam na cama e não conseguem dormir porque a mente não para, cheia de preocupação. Eu mesma confesso para vocês, eu tenho tanta dificuldade para dormir, mas tanta, gente do céu. E a mente realmente não para. É difícil, mas vamos confiar em Deus, e procurar ficar mais tranquilos. Eu também preciso disso. Há quem tenha, muito dinheiro, e não consegue ter uma noite de sono, ou uma casa, ou não tem a saúde perfeita, mas não consegue ter uma noite de sono. E às vezes a gente precisa de uma ajudinha. Há famílias que têm conforto material, mas não têm paz no lar. A gente quer falar aqui da paz. Só o Senhor pode dar a paz para poder trazer segurança, para o nosso coração. A paz de Deus, ela não é a ausência de problemas. Não é quando você não tem problema nenhum que você tem paz. A paz de Deus, ela se manifesta, justamente no meio do problema, onde manifesta a paz de Deus, porque você passa o problema com Deus. Ele não te deixa sozinho atravessar o problema. Ele não vai te livrar de problemas, porque esses problemas vão te fortalecer, mas ele vai passar junto, entendeu? Então a paz não está na ausência dos problemas, mas na presença de Deus, junto conosco, no meio dos problemas, Entendeu isso? Então, o versículo 4, o capítulo 4, no versículo 1 diz, Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, a minha expectativa hoje não pode ser pequena. E eu espero que você também, se chegou aqui com a expectativa baixa, no nível baixo, ela tenha sido elevada. Que você hoje que estava em grande angústia, em aflição, aí possa já falar, Deus enviou a palavra, era isso que eu precisava ouvir, eu vou me apegar a ela e ela vai me sustentar, porque é o alimento que Deus mandou para você, que está aí com a mente agitada, tribulado, querendo se agarrar em alguma coisa que não é o Senhor. Não, nós vamos clamar como Davi, nós vamos crer na palavra e vamos orar para que a paz do Senhor encha todos os lugares que estão em guerra, seja na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na escola, nos corações das pessoas com quem a gente convive. Em nome de Jesus, vamos orar nessa noite. Tomamos posse dessa palavra com entendimento, com conhecimento, com revelação, e o Senhor, o nosso Deus maravilhoso, nos dará vitória. Aleluia! Fará o nosso coração descansar na paz que só Ele dá, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Aleluia! Vamos clamar ao poderoso Deus, aleluia! Ao único que pode tocar nos lugares que ninguém pode tocar, ao único que pode transformar a realidade da nossa vida, da nossa história, nossa realidade em todos os níveis, seja ela física, no material ou no espiritual. Só Ele pode. Em nome de Jesus, nós nos rendemos nas mãos do Todo-Poderoso nessa noite. Nós entregamos agora, Senhor, as nossas angústias nas Tuas mãos. Te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa,
tão poderosa, e nós estamos aqui para entregar mesmo o nosso coração, as nossas angústias nas tuas mãos, confiando que o Senhor nos ouve, que a luz do teu rosto, Senhor, resplandeça sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre a tua igreja, Pai, sobre esse ministério. Vem trazer paz, Senhor, a todos aqueles que não conseguem dormir por agitação na mente, Senhor, aos que estão ansiosos e aflitos, e assim como Davi declarou, que nós possamos nos deitar em paz e viver seguros no Senhor, Pai. Levanta em nós a fé, Senhor, que Daniel teve. Livra-nos dos caminhos, Senhor, que Saul percorreu e não esperou no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, aos pés da Tua cruz. Entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos, onde, Senhor, houver agora divisão, vem trazer unidade. Aonde há frieza, Pai, reacende o amor. Aonde há dor, Senhor, aonde há enfermidades, ó Deus, libera a cura para o corpo, para a alma, Senhor, para as mentes adoecidas, Pai, emocionalmente, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por cada lar aqui representado, Pai. Entra nas casas, traz reconciliação entre os pais e filhos, marido e esposa, Senhor, os cônjuges, que nenhuma família se perca no meio dessa batalha, dessa luta espiritual, Deus. Quebra, Senhor, as correntes de divisão, apaga, Senhor, as palavras de maldição, derrama sobre nós o óleo fresco da unidade, Senhor, na família, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela igreja do Senhor. Vem fortalecer, Senhor, a tua igreja nesse tempo, Pai. Vem sustentar os líderes, ó Deus, os pastores, aqueles que trabalham para o teu reino, Deus. Levanta, Senhor, uma geração que clama em espírito e em verdade, que entendam, que se apaixonem por ti, Senhor, e que amem estar aos teus pés em oração. Oramos, Senhor, pela igreja do Senhor, aonde há frieza, Pai, reacende o fogo do teu Espírito Santo. Onde há perseguição, Senhor, enche de coragem. Aonde, Senhor, houver um líder que estiver cansado, Senhor, venha o renovo do Senhor sobre a vida dele. Faz da tua igreja, Senhor, uma voz profética para essa geração, uma noiva preparada para a volta do Senhor Jesus. Que a tua igreja possa a cada dia, Senhor, ser essa boca que declara, que proclama e que diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Ah, Senhor, nós oramos nessa hora por todos os teus filhos, Senhor, cristãos que estão, Senhor, nessa hora afastados da casa do Senhor, estão afastados, Senhor, por algum motivo. Visita esses corações, Senhor, que estão exaustos, cansados. Os irmãos, Senhor, que enfrentam batalhas nas suas mentes, ou que perderam até mesmo a esperança, Deus. Derrama nessa hora renovo, fé e coragem em cada vida. Clamamos por cada um desses, ó Deus, que luta com ansiedade, com medo, com pecado escondido, com desânimo, Pai. Ó Deus, e muitas vezes eles nem estão longe, estão dentro da tua casa. Espírito Santo de Deus, sopra um fôlego novo sobre aqueles que estão fracos nessa hora. Envia os teus anjos para ministrar, Senhor, guardar e sustentar aqueles que estão pensando em desistir, Pai. Em nome de Jesus, visita agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa hora para que o Senhor, oh Deus, abençoe aqueles que o Senhor chamou para governar, as autoridades, sejam líderes espirituais, pastores, oh Pai, ou governantes das nações. Dá sabedoria, livra da corrupção, levanta homens e mulheres íntegros, Senhor, que governe e conduz o povo segundo o teu coração, em todas as áreas da sociedade, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, oh Deus amado, porque sabemos que só o Senhor tem o poder para tocar a nossa mente e transformar o nosso viver. Só o Senhor pode. Tu és o Rei dos Reis. O Senhor pode estender o teu cetro, ó Deus amado, e nos favorecer com o teu favor celestial, Pai.
Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para pedir, Senhor, tudo aquilo que tira a nossa paz, que tira a ansiedade, tudo aquilo que enche a nossa mente com preocupação com o amanhã. Oh Deus, enche-nos da Tua confiança. Espírito Santo de Deus, injeta em nós nessa hora, vem nos convencer, oh Deus, que nós possamos estar submissos ao Teu mover nessa hora, Pai. Enche-nos da Tua confiança, Deus. Alegria no Espírito, que a nossa alegria seja maior do que qualquer colheita ou sucesso, Senhor, que possa haver nessa terra, que ela venha da Tua presença, que a nossa alegria, Senhor, venha de Ti e de nenhuma outra fonte, Pai. Em nome de Jesus, haja paz, Senhor, paz sobre as famílias. Declaramos que cada lar, cada casa que está aqui, cada pessoa que está aqui conosco, orando, hoje, Senhor, vai ser marcado com o selo da paz, Senhor. Onde havia confusão, onde havia laços de briga, estão sendo desfeitos agora. Onde havia, Senhor, esses laços, Senhor, que separavam, que amarra cada um num lugar, Senhor. Haja reconciliação nessa hora, Deus, no Espírito, Pai. Aonde havia medo, virá, Senhor, a segurança que só o Senhor dá. Ó, Pai amado, que a Tua igreja descanse no Senhor, que cada ministério, Senhor, encontre direção no Senhor e não nos recursos humanos, ó Deus. Derrama sobre nós o descanso que o Senhor derramou sobre Davi, ó Pai, para que ele pudesse entender, ó Deus, e pudesse declarar essa palavra que ficou aqui registrada para nós, porque ele encontrou o descanso no Senhor, ele encontrou paz naquele meio, Senhor, em meio daquela tribulação, daquele tempo difícil, ele encontrou o descanso no Senhor, Pai. O descanso daquela noite foi porque ele estava apegado a Ti. Ó Deus, então derrama sobre nós esse descanso, como o Senhor derramou sobre ele. Ajuda-nos a sermos fiéis e também a reconhecer a Sua fidelidade, como Daniel, Senhor, e livra-nos de errar e pecar e Te entristecer como Saul. Que possamos nos deitar em paz, sabendo que só o Senhor nos faz viver seguros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por todos que estão, principalmente, Senhor, os líderes espirituais e governantes. Todos, Senhor, que estão cansados, estão, Senhor, oprimidos nessa hora, Pai. Toda opressão sobre eles se dissipe agora em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor renove de modo sobrenatural. Oramos, Senhor, pelos que estão enfermos e necessitados, aonde houver enfermidades e necessidades nessa hora. Senhor, haja provisão. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sim, Senhor, vem se manifestar, Senhor, sobre os cansados, sobre os oprimidos, sobre os enfermos e necessitados, ó Pai. Nessa hora vem, Yahvé, Rafa, oh, Elohim, Shaddai, vem. Jireh, Adonai, se manifestará. Se manifesta, Senhor, e faz as obras grandes que só o Senhor sabe fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada pela Tua palavra viva. Obrigada pela Tua palavra viva e pela Tua presença nessa noite, Pai. Aleluia. Oh, Deus, que nós possamos hoje sair daqui, Senhor, declarando com os nossos lábios: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo de oração e ministração. Guardamos a Tua palavra no nosso coração e que cada família aqui, Senhor, nessa noite seja visitada pela Tua paz e que cada viva, Senhor, segura, em segurança com o Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede
todo entendimento. Visite a sua vida, a sua mente, os lugares em guerra e estabeleça ali o Jeová Jireh, Rafá, Adonai, aleluia, todos os nomes de Deus que você souber, você declara sobre os lugares. Sou o Shalom de Deus, o Deus da paz que excede todo entendimento. Guarda a sua mente e guarda os lugares onde você vai com a paz do Senhor. Continua, prossiga firme em oração, porque o Senhor sempre responde o nosso clamor. Ele sempre responde o clamor dos filhos dele. Aleluia. Se você é um filho, uma filha de Deus, saiba que o Senhor responde a sua oração e o seu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos a tua glória neste lugar, Senhor, aleluia.